Olá, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui acompanhando as nossas aulas, principalmente se você tem alguma dificuldade na confeitaria. Eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que muitas pessoas, muitas confeiteiras têm dificuldade na hora de decorar os seus bolos com técnicas de confeitaria e é por isso que eu tô aqui. Tô aqui para te passar algumas técnicas, para te passar algumas ideias, algumas dicas de como você ter os melhores resultados com os seus bolos confeitados, com seus bolos festivos. Então, presta atenção nessa aula, fica aqui comigo se você quer aprender mais uma decoração maravilhosa. Eu tenho aqui um bolo montado, olha que montagem linda desse bolo. Deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho. Olha que montagem linda. Esse tipo de montagem me proporciona que eu consiga passar minha cobertura com tranquilidade. Isso me dá muita segurança na hora de cobrir e também de decorar o meu bolo. Por isso é tão importante eu ter uma montagem correta, ter uma montagem estruturada. Tenho aqui uma massa saborosíssima, recheios maravilhosos, eu chamo de extraordinários. E eu vou deixar esse bolo mais extraordinário ainda com a decoração que eu tenho para fazer nele aqui. Eu já tenho pronto aqui o meu buttercream, que é um buttercream saborizado com baunilha. Deixa eu mostrar o ponto dele para vocês. Então, esse aqui é o ponto do meu buttercream. Uma coisa muito importante que eu tenho que observar sempre antes de cobrir o meu bolo é se meu buttercream está no ponto correto. Então, se, por exemplo, você mora numa região fria, é muito provável que esse buttercream ele vá ficando firme, porque aqui eu tenho manteiga e a manteiga faz com que enrijeça o meu buttercream, né? O frio vai fazer com que a manteiga fique mais firminha e com isso o meu buttercream também vai ficando firme. Se você preparou o seu buttercream e ele começou a ficar firme, pode ser que você tenha que levar ele no micro-ondas em potência baixa por alguns segundos para ele voltar nesse ponto macio. Esse é o ponto de você aplicar no seu bolo. Se, por exemplo, você está numa região muito quente, também pode acontecer de o buttercream ficar muito mais macio. Então, se ele ficou mais macio do que isso, leva um pouquinho para a geladeira, mistura um pouquinho para ele ficar nesse ponto. Esse é o ponto correto para você aplicar o buttercream no seu bolo. Depois de eu ter aqui um bolo montado, um bolo bem estruturado, eu preciso cobrir esse bolo com o buttercream. E a maneira que eu acho mais simples, mais fácil de fazer isso, é usando o saco de confeitar. Você também pode usar a espátula para aplicar direto no bolo, mas eu gosto mais do acabamento, da facilidade que o saco de confeitar me proporciona. Então, eu vou colocar aqui no saco de confeitar o meu buttercream. Aqui eu vou usar o buttercream na cor natural. Então, deixa eu só encher aqui a minha manga de confeitar, ou saco de confeitar, como você preferir. Vou cortar aqui a pontinha do meu saco de confeitar. Apenas para que eu tenha ali o espaço para sair o meu buttercream. E eu vou começar a cobrir o meu bolo. Vou posicionar a minha manga sempre na paralela com o bolo. Para eu conseguir aplicar enquanto eu giro a bailarina. É a bailarina que gira, tá, gente? Nunca vai ser o braço ou aqui a manga de confeitar. Sempre a bailarina que vai girando e eu vou aplicando no bolo. Vou aplicar uma camada não tão fina, não tão grossa. Eu prefiro uma camada média, mais para fina, porque eu não gosto de bolo com muita cobertura. Mas o excesso de cobertura que eu colocar aqui, eu vou conseguir tirar com a espátula depois. Por que eu gosto de aplicar o buttercream com a manga de confeitar, com o saco de confeitar? Dessa forma, eu consigo cobrir o bolo sem puxar os farelinhos do bolo na hora que eu estiver espatulando. Isso aqui me dá mais segurança na hora da espatulagem, principalmente. Quando eu vou aplicando com a espátula, a tendência é que eu vá puxando ali os farelinhos do bolo e muitas pessoas têm dificuldade nessa hora, né? Em cima eu vou fazer da mesma forma. Aplicar aqui o meu buttercream.
Vou aqui preenchendo os espaços que ainda não estão com a cobertura, para que eu tenha o melhor acabamento possível. Até exagerei aqui um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. Nessa fase, agora o que eu vou fazer é posicionar a minha espátula, girar a bailarina para eu assentar aqui o meu buttercream. Olha, com algumas giradinhas eu já tenho aqui basicamente lisinho o meu buttercream na parte superior do bolo. Vou preencher um pouquinho mais aqui para não aparecer a minha massa, não quero que apareça a massa. Então, você pode ir fazendo essas correções, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu consigo ver um pouquinho de massa. Vou preencher um pouquinho mais e só girar aqui até que fique certinho. Agora eu vou fazer a lateral do meu bolo com a espátula. Tenho aqui uma espátula simples de plástico, poderia também ser uma espátula de acrílico, uma espátula de aço inox, poderia ser qualquer espátula, tá, gente? Então, não se limitem, vocês podem usar qualquer espátula das mais simples que vocês tiverem. Vou posicionar na lateral do meu bolo e vou fazer a simples espatulagem. Faço aqui um ângulo de 45 graus aproximadamente, de 30 a 45 graus, e vou puxando aqui a minha cobertura. Ó, conforme eu passo a espátula, vai preenchendo os espaços que vão ficando com buraquinhos. Então, não se preocupem também, que vocês vão conseguir preencher tudo, ó. Com uma leve alisadinha, eu já tenho um bolo quase perfeito. Tem aqui alguns buraquinhos que eu vou preencher com o buttercream que ficou na minha espátula. Ó, sobrou buttercream na minha espátula, eu vou simplesmente preenchendo aqui alguns lugares que, porventura, não tenham ficado bem cobertos. E assim eu vou espatular novamente. Tiro o excesso aqui do buttercream da minha espátula e volto com a espatulagem. Da mesma forma como eu fiz na primeira etapa. Prontinho, eu já tenho um bolo espatulado lindo. Nessa parte de cima, eu tenho aqui algumas quinas que estão imperfeitas. Mas as quinas imperfeitas, elas também dão um detalhe bonito pro nosso bolo, ó. Poderia ficar assim como ele está. Mas eu tô achando que tem muito creme aqui, então eu vou tirar esse excesso de buttercream que tem aqui em cima do nosso bolo. Deixa eu começar aqui para vocês verem de cima como que é o movimento, então eu vou simplesmente arrastar de fora para dentro. Para tirar o excesso de creme que ficou na borda do meu bolo. Mudando o ângulo, para vocês também verem melhor. Então, vou simplesmente, ó, eu vou olhar na altura do meu bolo. Se vocês olharem o meu olho, os meus olhos, eles estão praticamente na altura do bolo, para eu tentar fazer isso da melhor forma possível para ficar retinho. Então, vou tirando os excessos, cuidando sempre para não tirar ali a massa do bolo, vou fazendo esse movimento delicado. Então, simplesmente arrasto aqui. E eu já tenho um bolo com as quinas quase perfeitas. Vou fazer mais uma leve espatulagem na parte de fora do meu bolo. Agora sim, eu tenho um bolo mais retinho e mais perfeito. Esse detalhe aqui da quina, se você quiser, você pode levar o bolo para a geladeira e tirar depois que firmar o buttercream com uma faquinha, com uma espátula, esse excesso, que vai ficar bem retinho. Como aqui eu já peguei o jeitinho, eu vou fazer com ele macio mesmo. Pronto. Agora, eu vou levar esse bolo para a geladeira, porque eu quero fazer aqui um detalhe com stencil.
E para a gente fazer detalhes com stencil, é importante que o bolo esteja gelado. Então, quando o bolo está gelado, ele aceita que eu coloque aqui um detalhe com stencil que vai dar um acabamento ainda mais bonito para o nosso bolo. Vou levar para a geladeira, vai ficar alguns minutinhos lá. Como aqui na minha cidade hoje está bem frio, então ele vai gelar rapidinho. Talvez em cidades mais quentes você precise deixar por mais tempo na geladeira até que o bolo fique completamente firme, que essa cobertura, esse buttercream fique completamente firme. Depois é que você vai aplicar o stencil. Então eu vou levar para a geladeira e deixar lá por alguns minutos. Pode ser geladeira ou freezer, tá, pessoal? Se você tá gostando desse vídeo, se você tá curtindo o que você tá aprendendo aqui, compartilhe esse vídeo, mas não esquece, deixa o seu like aqui para ajudar o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o seu comentário ou compartilha esse vídeo, o YouTube mostra para mais pessoas. Então, me ajuda. Se você gostou, curta aqui, compartilhe, que eu vou ficar muito feliz. Enquanto o nosso bolo tá na geladeira, ele tá ali refrigerando para a cobertura ficar durinho, para depois eu fazer o detalhe com stencil, eu vou colorir aqui um pouquinho de buttercream com cores diferentes para fazer alguns detalhes de acabamento no nosso bolo. Então, a primeira cor que eu vou usar aqui é um lilás, para ficar um tomzinho bem clarinho. Então, apenas misturei aqui o corante em pó, tô usando um corante da Grand Chef, que é um corante Candy Colors, né? Na cor lilás. Então, vou colocar aqui essa pequena quantidade e apenas misturar. Eu quero cores bem suaves, bem delicadas, então vou colocar pouquinha quantidade de corante. Quero um contraste bem pequeno para ficar bem delicadinho o meu bolo. Então, aqui eu já tenho o meu buttercream lilás. Misturo bem para ficar aqui no tom que eu quero. E agora a próxima cor que eu vou fazer, também com um pouquinho de buttercream, é um verdinho água. Eu chamo de verde água, mas é azul turquesa. Conheço como verde água também. Na verdade, ele vai ficar um azul esverdeado, bem clarinho. Tô usando aqui, então, esse pó turquesa, pó aveludado turquesa da Mix. É outra marca também que eu gosto muito. Também vou misturar só até eu obter a cor que eu quero aqui pro meu buttercream. Então, ficou um verdinho bem clarinho, azul turquesa, com o lilás. Eu gosto muito dessa combinação de cores, e eu acho que vai ficar lindo aqui no nosso bolo. É muito importante que eu me certifique que o buttercream que eu vou aplicar sobre o stencil tá bem macio, tá? Ele tem que estar bem macio para eu aplicar sobre o stencil. O nosso bolo já tá gelado, vou pegar ele na geladeira. Então, aqui eu tenho meu bolo gelado, ele já tá firminho, ó, eu toco no buttercream sem ter problema nenhum. E aqui eu vou fazer a aplicação do stencil. Tenho aqui o desenho que eu escolhi para aplicar no meu bolo. Vou posicionar ele aqui, centralizando certinho. E aí, eu vou aplicar o meu buttercream macio sobre esse stencil. Eu vou fazer aqui uma mistura dessas cores, porque eu quero um efeito mesclado para esse desenho. Então, em alguns pontos eu vou ter lilás, em outros pontos eu vou ter aqui o verdinho. E aqui é um momento
É rapidinho para eu fazer essa aplicação. E eu vou com a espátula tirar o excesso para deixar ele retinho. Quanto mais retinho, mais bonito vai ficar o acabamento aqui do meu bolo. E logo em seguida, eu já tiro meu stencil, que vai ficar com o desenho que eu dei pra ele. Então, esse é o detalhe feito com o stencil. Lindíssimo, né, pessoal? Percebam que esse momento eu tenho que fazer um processo com agilidade. Não posso ficar demorando para aplicar aqui, não posso demorar para tirar também o stencil. E aqui eu vou ter um acabamento mais perfeito. Aqui na lateral do meu bolo, eu vou fazer também alguns detalhes usando essas mesmas cores. Então, aqui eu vou pegar com a espátula, lá embaixo, vou colocar alguns pontinhos desse buttercream que eu acabei de usar. Só para fazer também um acabamentozinho aqui. E também dar um detalhezinho na base desse bolo. Vou misturar também as duas cores, colocar um pouco de cada cor para também dar um efeito legal. E o meu buttercream já tá ficando firme, gente, porque aqui tá muito frio hoje. Então, é importante eu tentar deixar esse buttercream mais macio possível, né, para eu aplicar aqui no meu bolo. Dei uma misturadinha aqui, ele já volta a ficar um pouco mais macio. Poderia também aplicar stencil aqui na lateral, sem problema nenhum. E agora eu volto com a espátula e vou fazer aqui um movimento de espatulagem só nessa parte de baixo aqui que eu apliquei essa camadinha de buttercream. Com as duas cores. Eu vou levar para o micro-ondas rapidinho, por alguns segundinhos, esses buttercreams aqui, só para eu dar um acabamento mais bonito. Como aqui hoje está muito frio, eu posso ter um pouquinho de dificuldade aqui e tem que... eu preciso ir controlando a temperatura do meu buttercream para eu ter um acabamento mais bonito. Então, aqui eu já deixei o meu buttercream macio. Ele tá entrando em contato com o meu bolo que tá gelado, e isso também faz com que ele esfrie rapidamente. Volto a espatular, pegando somente essa parte onde eu coloquei o buttercream. E também vou preenchendo apenas onde faltam aqui alguns detalhes, como, por exemplo, nessa parte aqui, ó. Isso é só para dar um detalhe no nosso bolo, então. Vou fazer aqui a mescla dessas duas cores.
Bom, eu passei aqui uma camadinha das duas cores que eu usei aqui na aplicação do stencil na lateral desse bolo. Mas eu quero outro efeito para esse bolo. Para deixar ele mais bonito, mais bem acabado, eu vou fazer um efeito com uma esponjinha, como uma esponja de louça, tá? Eu peguei uma esponja nova, que eu vou usar só para isso, e aí eu vou fazer algum efeito nesse sentido aqui, ó. Vou simplesmente tocar no buttercream para dar o relevo que eu quero para essa cobertura, só para dar um efeito aqui diferente e ficar mais bonito. Eu faço leves toquezinhos aqui, ó. Vocês percebem que o meu buttercream, como ele já tá muito gelado, como aqui tá muito frio, ele não faz muita alteração aqui na cobertura, ele só dá um efeitozinho um pouco diferente. Fazendo pequenos toques. Ó, tô fazendo pequenos toquezinhos aqui. Com a esponjinha. Somente na região onde eu apliquei o buttercream colorido. E aqui tá muito frio, gente, então se vocês estiverem fazendo num local quente, cada toque que vocês derem aqui vai fazer uma textura um pouco mais... que vai aparecer um pouco mais. Então, aqui tá ficando um efeito delicado, também por conta do peso que eu tô colocando na minha mão. Mas também porque o meu buttercream já tá praticamente geladinho aqui. Se você estiver num local quente e quiser esse mesmo efeito, você pode levar o seu bolo pra geladeira uns minutinhos. E esse é o nosso bolo com detalhes em stencil. Olha que lindo que ele ficou. Esse desenho em cima ficou muito legal. A parte lateral também ficou bem bacana, com esse detalhe. E o conjunto todo ficou muito harmônico e muito delicado. Os últimos detalhes que eu vou utilizar para fazer a finalização desse bolo é aplicar borboletinhas feitas com papel de arroz. Esse tipo de decoração nós encontramos em lojas de confeitaria. Então, são borboletinhas como essa aqui, elas vêm já prontas para serem aplicadas no bolo. Eu vou simplesmente pegar as borboletinhas e aplicar aqui no meu bolo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito com essa aula, que você aplique todas essas técnicas e essas dicas que eu passei aqui. Então, se você fizer um bolo como esse, usar qualquer dica que você aprendeu nessa aula, posta uma foto, me marca que eu vou ficar muito feliz se você compartilhar comigo os seus resultados. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, clica nos links que estão aqui embaixo, que tem todas as informações sobre o curso Bolos Extraordinários e também sobre o curso Bolos Caseiros Extraordinários. Espero você na próxima aula. Um beijo e até lá!